Boa tarde. Hoje estamos começando mais um Jornal Hoje. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Fábio. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e muito interessante, a origem da sociedade, de acordo com Florestan Fernandes. No Jornal Hoje, iremos argumentar sobre as teorias de Florestan Fernandes sobre a origem da sociedade. A origem da sociedade. Este é o estudo sobre o processo de criação da nova maneira de pensar do Brasil e o subdesenvolvimento, que Florestan Fernandes instituiu. Sua problemática trata especialmente da construção do conceito de capitalismo dependente como uma forma assumida pelo capitalismo. Mostra Florestan Fernandes desde 1959 a 1950 e vamos passar para a Cíntia da continuidade. Rompendo com a ideologia dominante, a partir do conceitual, autonomia e heteronomia caracteriza a situação hegemônica. Extremamente enquanto a dependência econômica, social, política, ideológica e moral, internamente através do sistema de classes sociais, classes que apoiam aquela dependência, que determina as condições e podem opor-se a elas. Mostra ainda como Florestan Fernandes considera que a revolução social contra a ordem capitalista dependente é a condição para o desenvolvimento. Agora irei passar para o Kesley argumentar sobre a origem da sociedade. É com você, Kesley. Oi, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Fábio. Hoje irei argumentar sobre o estudo da obra sociológica que me parece ser para a reconstrução de uma história de sociologia no Brasil, analisando detidamente no tempo histórico em que foi feita, nos históricos, em que lugares técnicos, metodológicos e político que ela passava a ocupar na comunidade científica e na sociedade brasileira. Vejo cada vez com mais clareza Florestan Fernandes como um construtor, trabalho com a suposição de que ao exercer o ofício como cientista, Florestan se torna criador de uma problemática nova, original e fecundada, que distingue a sua sociologia e exerce enorme influência em mais de uma geração de cientistas sociais no Brasil, que tentam localizar e apanhar as primeiras formulações de sua nova maneira de pensar o Brasil. Para explorar a teoria de um autor, não é necessário apanhá-la, não é necessário o passo ao longo da sua vida produtiva. No entanto, para conhecer a construção de seu pensamento, é preciso acompanhar as formas através das quais ele elege a fórmula, o que toma como seu problema. Como este procedimento é tanto mais importante quanto mais se esteja lidando com um autor que esteja inovando na sua ciência, para localizar o que ele traz de novo. E indispensável estudar primeiro cuidadosamente a sua obra no processo da sua produção como produto acabado, para então contê-la com outras obras de seus antecedentes ou seus contemporâneos, com a consequência das implicações que uma leitura contém, como as demais qualquer construção de objeto de conhecimento, e como os cuidados teóricos, metodológicos e técnicos que essa consequência desperta. Vejo-me com sugerência de recorrer para conseguir acompanhar o processo do mesmo de criação de um problema a do seu aquecimento teórico. A frequência de citações para que a palavra de autores se faça assim presente no meu texto. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Cíntia. Até mais. Muito obrigado, Kesley. E agora iremos justificar por que a ciência como valor de explicação e aplicação. Será que Florestan Fernandes está certo? Será que ele está errado? Vamos mostrar agora que ele está certo. Para Florestan, a ciência é a tomada como um valor. Nos primeiros textos que publicado, dedica grande atenção a questões teóricas e metodológicas e questões ético-políticas.
pensa que a realidade social pode ser explicada e que a pesquisa científica sistemática e rigorosa cabe reproduzir essa explicação. Um tal conhecimento, porém, não deve esgotar-se na própria produção. Deve ser produzido, por um lado, para o Congresso da Ciência, por outro, para ser aplicado, o que orienta sua compreensão da ciência, assim, é a unidade entre teoria e prática, a qual ele vincula a escolha dos objetos de investigação. E agora iremos passar para a Larissa dar continuidade ao assunto. É com você, Larissa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cíntia. Hoje irei argumentar sobre a ciência como valor, explicação e aplicação. O que interessa ali é o caráter científico da obra de Marx. E curioso quando recorre ao sociólogo norte-americano Small, na comparação que fez entre a importância de Marx nas ciências sociais e de Galileu nas ciências físicas. Zidas, como reflexão de apoio ao seu estudo, são reveladoras de uma concepção de ciência que Florestan Fernandes continuaria a defender nos seus textos mais maduros, dar corpo no seu próprio trabalho. Ao se deter na questão das relações entre teoria e prática, lembra que a economia, a sociologia, etc., nasceram e desenvolveram-se sob o signo da ação. O ideal dos seus fundadores era conseguir o controle da vida social para os homens, como já havia sido parcialmente realizado, de modo a reduzir ao mínimo os desperdícios de energia humana e os desajustes sociais. Florestan comenta: todavia, apesar de toda a nostalgia da prática, teoria e ação são distâncias de tal forma que, afinal de contas, tem-se o direito de perguntar a que se prática pode ter uma teoria cuja prova é sempre ministrada, teoricamente. Conclui, porém, com esperança esse comentário. Nos últimos tempos, a posição de um Manet e a de um Freire indicam... Obrigado, Cíntia. Obrigado, Fábio. Até mais. Muito obrigado, Larissa. A argumentação, de acordo com Florestan Fernandes, a questão de fundo para Florestan, aí é uma unidade entre teoria e prática, tal como supõe que ela entrega formulada em Marx. Diz de uma certeza maneira sua lembrança de que as ciências sociais surgiram sob o signo de ação, procura resgatar a dimensão da ação. Nessas ciências são crítica o entendimento dessa ação, enquanto voltada para o controle da vida social e para a organização racional da sociedade por meio do planejamento, as reservas que apresenta se restringem ao que julga e apresenta se restringem ao que julga ser excessiva distância entre a teoria e a ação. É o fato de ser unicamente teórica a prova a que a teoria é submetida. E agora irei passar para o Kesley e dar continuidade. É com você, Kesley. Sim, Fábio. Deste modo, em sua produção, desde cedo, estão presentes considerações de caráter metodológicos ao lado de reflexos de natureza, ética e a responsabilidade do cientista, do cidadão, as indicações de Florestan sobre a escolha dos objetos de investigação e a orientação para a aplicação dos conhecimentos produzidos, puntando-se todo o tempo por revelância para o desenvolvimento da ciência social e por revelência histórico-social, sendo que esta é orientada sempre perspectiva de transformação social. Assim balizado eticamente como intelectuais responsáveis, o sociológico brasileiro precisam associar suas ambições teóricas às investigações dos fenômenos sociais que ocorrem na sociedade brasileira, sem esquecer, no entanto, que precisa contribuir para o processo da sociologia como o processo da sociologia como ciência. Esse é o equilíbrio capaz de garantir a consequência científica social do trabalho sociológico no Brasil. E passarei para a Larissa
terminar. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Kesley. E agora iremos dar continuidade com a Larissa. É com você, Larissa. De acordo com o que Florestan Fernandes propõe, um novo padrão integrativo para o trabalho científico do cientista social. Muito obrigado, Larissa. Agora iremos falar sobre a dependência cultural ao capitalismo. Né, Cíntia? É isso mesmo, Fábio. As formulações sobre as quais me detenho aqui datam dos anos 50 e 60, época extremamente rica de acontecimentos, de produção, debate de ideias, de controvérsias intelectuais e políticas. É um período em que a ideologia do desenvolvimento é denominante do Brasil, desde suas concepções relativamente mais democráticas. Sob Juscelino Kubitschek, é a mais autoritária sobre a ditadura instalada pelo golpe de 1964. Agora, após os nossos comerciais, é com você, Kesley. A Copa do Mundo FIFA 2010 está chegando ao fim. Mas a gente ainda tem muitos motivos para comemorar. Em 2014, a Copa do Mundo FIFA vai ser no Brasil. Bem-vindo à Copa do Mundo FIFA no Brasil. Vai ser muito mais gostoso comemorar em casa. Coca-Cola, junto com o Brasil em 2014. No meu tempo não tinha isso de música alta assim. Deixa ele. Deixa ele, olha lá. Ah, também não tinha essa de ficar. Olha lá, ó. Tá vendo? No meu tempo não tinha prato pronto assim. Meu tempo era chato pra caramba, viu? Para saborear mais a vida, linha Meu Menu Perdigão. Sabor de comida caseira em 7 deliciosas receitas. Viver dá uma fome. Perdigão, tom. O começo de um namoro. Você lembra como se sentiu? E os primeiros beijos? As discussões que se encerram rápidas. O começo é sempre bonito, até que o começo vira durante. E aí, é hora de voltar pro começo. No Dia dos Namorados, The Coffee Seduction. Ou Boticário. A vida é bonita, mas pode ser linda. Voltando com mais um Jornal Hoje. Agora irei passar para o Kesley e dar continuidade. Boa tarde novamente. Se há um tema que nesse momento chama para si as atenções de toda a sociedade, esse tema é o desenvolvimento especial na segunda metade da década de 50. O apelo ideológico é forte em nome do progresso e da riqueza. O outro lado desse apelo é político, mas também é para ser resolvido pelo econômico, com o crescimento e a manutenção da ordem social, que a ideologia diz estar ameaçada pela miséria, já que a pobreza é tida como potencialmente gerada não só intranquilidade, como de revolta e de infiltração das ideologias subversivas. Florestan preocupa-se com as possibilidades, os condicionamentos e as exigências de construção do saber científico no Brasil. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, Kesley. É com você, Larissa. Diz ele, a tendência intelectualista firmou uma tradição. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, Larissa. Estamos encerrando mais um Jornal Hoje. Fique agora com o Video Show, mais notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite. Obrigada. Boa tarde.